Graça e paz, amados. Eu quero convidar você para mais uma meditação aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cânticos de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem as nossas plantações. Queridos, eu gostaria de convidar você a refletir acerca de um tema muito importante: as pequenas rapozinhas. Por que Salomão, na sua infinita sabedoria, ele escreve este texto? Quando ele diz: apanhem as raposas, peguem as raposas e apanhem as rapozinhas. Não era necessário apenas Salomão dizer: peguem as raposas? Por que Salomão disse que as rapozinhas também deveriam ser apanhadas? Porque as raposas, elas, quando grandes, elas são facilmente notadas entre uma plantação. Mas as rapozinhas, as pequeninas, dificilmente elas são notadas, porque elas talvez causam um estrago maior do que as raposas grandes. E trazendo para as nossas vidas, as rapozinhas significam aquilo que nós consideramos pecadinhos. Apesar de nós sabermos que não existem pecadões, pecadinhos e pecados, ou seja, pecados grandes, pequenos e médios. Todos os pecados, eles têm, o mesmo valor ou a mesma dimensão. Mas muitas vezes nós consideramos as pequenas coisas, e essas pequenas coisas, elas podem nos levar a perder a nossa salvação. Eu, observando as cartas que Jesus escreve às igrejas ali em Apocalipse, e eu acho muito interessante porque Jesus começa elogiando as igrejas. E, se eu não me engano, existem apenas 2 igrejas, as quais o Senhor não tem nada contra elas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras 5 igrejas, o Senhor diz: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. E talvez aquelas 5 igrejas, elas não conseguiam entender que elas não estavam fazendo completamente a vontade do Senhor. Ou talvez elas não conseguiam discernir que elas tinham algo e que esse algo colocava Jesus contra elas. E eu tenho me perguntado ao Senhor todos os dias, tenho feito uma pergunta ao Senhor todas as noites antes de dormir: Senhor, o que tem em mim que possa colocar o Senhor contra mim de forma veementemente? Queridos, eu sinto que eu estou num processo de preparação. Eu já contei para os irmãos em um vídeo um sonho que tive, onde eu tive a certeza de que o Senhor, de fato, está me preparando para que eu possa ir morar com Ele. E nós não sabemos, amados, o dia, a hora, o momento em que vamos partir. Mas eu sinto isso. E nesse momento, nessa preparação, eu tenho pedido ao Senhor que me ajude, que examine-me, para que o Senhor possa mostrar-me aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo enxergar. Lá no Salmo 103, Davi, ele fala que o Senhor, ele coloca diante dele os nossos pecados e maldades, e ele examina com a sua luz minuciosamente. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que nos examine a cada dia, que nos esquadrinhe a cada dia. Existem coisas dentro do homem, irmãos, que somente Deus pode saber. A minha avó tinha um ditado que ela dizia que o coração do homem é terra que ninguém anda.
Mas existe alguém que sonda o meu e o seu coração de uma forma extraordinária e precisa, e esse alguém é Deus. E que nós possamos, amados, olhar para dentro de nós. Eu acho interessante quando Jesus ele fala algumas coisas, eu penso que Jesus ele fala, e eu penso que ele remete a esta passagem que Salomão fala sobre as raposinhas. Lembra quando Jesus diz que muitos de nós conseguimos enxergar um cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos tirar a trave que está no nosso. Ou seja, isso é uma raposinha, né? Aquilo que nós não conseguimos perceber, aquilo que nós não conseguimos enxergar é uma raposinha. Lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 27 e 28, quando Jesus fala, alerta acerca de o homem que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la no seu coração, ele já adulterou com ela. É uma raposinha. E por que eu digo que é uma raposinha? Porque ninguém consegue enxergar o que você pensa. Ninguém consegue olhar para dentro de você e saber o que você está pensando, saber o que você está planejando. E Jesus disse que do coração do homem procede as coisas ruins. As raposinhas, elas vêm de dentro. O orgulho, irmãos, tem gente que tem orgulho e não consegue entender, não consegue admitir que é orgulhoso. Tem gente que é altivo e não consegue admitir que é altivo. Tem gente que é injusto e não consegue admitir que é injusto. Tem gente que não consegue perceber as pequenas raposinhas, aquilo que ele considera os pequenos erros. Lembrando-me agora de 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11, quando Pedro ele vai dizer, né, se alguém quiser passar dias felizes, evite de pronunciar mentiras e de dizer más palavras. Eu lembro de um exemplo, de um testemunho que eu ouvi alguns anos atrás, de uma mulher que tinha 2 filhos. Ela tinha uma menina de aproximadamente 5 anos e tinha um garotinho de aproximadamente 6 meses a 1 ano de idade. E um dia a menina, vendo a sua mãe trocar o seu irmão, ela olhando e vendo o órgão genital do bebê, ela perguntou: mamãe, o que é isso? Por que o meu irmão tem e eu não tenho? E a mãe, não explicando, não falando a verdade para a filha, ela disse algo e disse assim: filha, é que o médico esqueceu de cortar. Olha aí, irmãos, uma pequena raposinha, algo que a mãe considerava inocente, algo que a mãe achava que não ia trazer nenhuma consequência ruim. Aquela mãe, ela vai ao supermercado próximo de casa e ela deixa a sua filha cuidando do seu bebê. E para surpresa dela, quando ela chega em casa, ela encontra o bebê todo ensanguentado, porque a menina lembrou de que a mãe havia dito a ela que o médico havia esquecido de cortar o órgão genital do seu irmão. E ela então decidiu cortar. E a mãe ficou tão desesperada ao ver o filho todo ensanguentado. Ao tirar o carro da garagem, ela passou por cima da sua filha. E naquele dia, a mãe perdera 2 filhos. Tudo isso por quê, irmãos? Porque ela disse algo sem pensar. Ela disse algo que na ideia dela achava que era uma coisa sem significado algum. A pequena raposinha. Nós precisamos ter cuidado com as pequenas raposinhas, ou as raposinhas, para que elas não nos façam perder o direito de entrarmos na vida eterna, o direito de estarmos morando com Cristo. E eu quero deixar esta reflexão para todos nós, que nós possamos olhar para dentro de nós, nos examinarmos, e aquilo que nós não tivermos capacidade de detectar, que nós possamos pedir ao médico dos médicos, ao rei dos reis, aquele que conhece melhor do que ninguém a estrutura humana, aquele que conhece
melhor do que ninguém o ser humano, porque ele formou o ser humano, foi ele quem criou o ser humano. Davi, no Salmo 139, ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu descer ao abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu subir às alturas, o Senhor vai estar lá. Né? E Davi disse que o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. Davi disse que antes mesmo que as palavras saiam dos nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então, queridos, que nós possamos pedir a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, para que nós não venhamos perder a nossa salvação por conta das pequenas raposinhas. As coisas que nós consideramos secundárias, as coisas que nós achamos que são inofensivas, mas que na verdade elas podem ser tão ofensivas quanto as grandes raposas. Neemias diz que uma raposa, ou as raposas, elas podem destruir um muro. Queridos, nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias, pedir ao Espírito Santo ajuda para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos olhar para trás como fez a mulher de Ló, né? A pequena raposinha aí na vida da mulher de Ló, apenas olhou para trás, apenas olhou para ver se a sua casa estava pegando fogo, apenas olhou para saber se os seus bens estavam pegando fogo. As raposinhas. O que você pode considerar uma raposinha na sua vida? Eu lembro-me de um episódio que me aconteceu. Eu fui pagar uma conta em uma casa lotérica e a moça me deu R$50 a mais. E eu estava com um sobrinho e ele disse assim: tio, o senhor é abençoado, hein, tio? Porque a mulher lhe deu R$50 a mais. Eu disse: não, filho, esse dinheiro eu preciso devolver. Não, tio, por quê? O senhor não roubou, o senhor não pegou com as suas mãos, foi ela que lhe deu. Eu disse: não, filho, no final do expediente, quando ela fechar o caixa, vai dar a diferença e ela vai ter que pagar esse valor. Isso é uma pequena raposinha. Você pega o troco errado, alguém te dá o troco errado e você acha que aquilo ali não vai implicar na perca da sua salvação, né? Às vezes a gente comete alguns erros que nós consideramos pequenos e que na verdade são tão nocivos quanto aos que nós consideramos grandes, né? Geralmente nós achamos que os únicos pecados que levam o homem para o inferno é a prostituição, é o adultério, é a mentira, é a avareza, mas existem muitos outros pecados que são tão nocivos quanto esses. E que nós possamos, irmãos, refletir sobre esta mensagem, que possamos refletir sobre esta palavra e que possamos pedir ao Senhor que santifique os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, os nossos olhos, as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós não venhamos a nos perder em meio às raposinhas. Amém? Quero que você fique com esta palavra no seu coração. Queridos, eu quero repartir aqui com os irmãos algo tremendo que Deus ele tem me dado nos últimos dias. O Senhor tem me dado composições. E uma das composições que o Senhor me deu nos últimos dias, eu quero repartir com os irmãos uma pequena estrofe desta composição que me leva a crer e que me leva a acreditar piamente de que o Senhor, de fato, está preparando-me para que eu possa me encontrar com Ele. Eu estou tendo assim a graça do Senhor de receber várias letras. Eu quero dividir com os irmãos. Nós estamos trabalhando agora para colocar instrumentos nessa canção. Eu quero dividir uma pequena estrofe de uma canção que o Senhor me deu em uma manhã da semana passada, que diz assim: sei que um dia eu partirei com Jesus meu Rei, pra longe
longe daqui, morar em um lindo país, enfim serei feliz ao lado do meu rei. Que vou feliz é aquele que eu terei para encontrar com o meu rei e com ele enfim morar. Que vou feliz é aquele que eu terei para encontrar com o meu rei e com ele então morar. Queridos, perdoe-me aí a falta de afinação, é que essa música a gente ainda está trabalhando nos arranjos, e eu tenho certeza absoluta que esta é uma prova de que o Senhor, Ele de fato está me preparando para que eu possa me encontrar com Ele. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, pode ser que este seja o último vídeo, nós nunca sabemos, só o Senhor é quem sabe. E eu peço aos irmãos que orem por mim, que intercedam para que o Espírito Santo continue me ajudando, trazendo à luz na minha vida tudo aquilo que porventura possa impedir que eu entre no seu reino, na morada eterna com Cristo. Eu tenho consciência absoluta, irmãos, de que nenhum de nós, nenhum ser humano, ele alcança a eternidade por méritos próprios, mas simplesmente pela misericórdia do Senhor. Eu quero orar com você, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que há muito tempo já não sente mais a presença do Senhor, você que há muito tempo não tem mais amor pela palavra, eu gostaria que você se reconciliasse com o Senhor nesse momento, porque esta pode ser a última oportunidade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Se porventura, meu Pai, existe alguém fraco, alguém, Senhor, que está afastado dos teus caminhos, alguém, Senhor, que não tem mais amor pela tua palavra, alguém, Senhor, que não consegue mais, Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa e que esta pessoa possa se arrepender e possa voltar-se para o Senhor, em o nome de Jesus. Queridos, fique com esta mensagem, reflita sobre ela e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.